Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós iremos falar do tema Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório. Esta abordagem é título do novo lançamento da Paulus Editora. E de modo especial vamos entender um pouco o que a igreja nos ensina sobre o purgatório e por que é importante rezar pelas almas. Para nos auxiliar nessa temática, tenho a alegria de receber a autora Lu Burnet e o padre Wagner Rodrigues Pereira. A Lu Burnet é publicitária, especialista em marketing e fez mestrado em teologia. Uma eterna peregrina e pesquisadora do mundo espiritual. Atualmente, ela trabalha com marketing digital, aplicando seus conhecimentos na disseminação do culto angélico no Brasil. É criadora também da página São Miguel Arcanjo Oficial, presente nas principais redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram, cuja missão é inspirar a devoção micaélica através das Sagradas Escrituras, da tradição da Igreja e da experiência dos santos e das peregrinações aos santuários dedicados a São Miguel Arcanjo no Ocidente. Lu Burnet, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal que está nos acompanhando em mais um Paulus Cast. Eu sou Lu Burnet, sou escritora pela Paulus Editora. Estou aqui para convidá-los hoje a conhecer a minha nova obra, Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório. Esse assunto tão negligenciado por nós, porém tão importante que necessita da nossa ajuda. Muito bem. E recebemos também aqui o padre Wagner Rodrigues Pereira. O padre Wagner é natural de Centenário do Sul, Paraná, é sacerdote missionário xaveriano, formado em filosofia pela Faculdade Vicentina de Curitiba, Paraná, e em teologia pela Universidade Parma, na Itália. O padre realizou algumas missões no Brasil e no exterior, além de atuar como vigário em diversas paróquias e dioceses. Atualmente, ele é capelão das Irmãs do Mosteiro da Visitação no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleo. Lu, muito obrigado por este convite também. E a vocês que nos acompanham na Paulus Cast, né, neste trabalho que é difundir, né, a devoção aos anjos, aos santos e também às almas, né? De maneira especial, vamos tratar hoje neste podcast sobre as almas do purgatório. Qual é a importância da igreja, que a igreja dá nesse sentido a esses temas que, né, talvez por muitos são esquecidos, mas a igreja sempre nos lembra da importância de rezar pelas almas, de pedir a intercessão dos anjos e a intercessão dos santos de Deus. Muito bem. E já começando pela Lu, a autora do livro, Lu, eu gostaria de saber, né, qual a razão de um título sobre os anjos, os santos e as almas do purgatório, né? Para você que nos acompanha, é um título um pouco abordado, né? E hoje nós temos a oportunidade de aprofundar, né? Por que é o purgatório e por que escrever sobre esse tema, Lu? Bom, Cleane, quando eu estava finalizando o primeiro livro de São Miguel, um tratado sobre angelologia, eu me deparei ali com uma informação muito importante. Começou com São Miguel, né? Quando eu estava ali pesquisando sobre o apócrifo de São José, eu encontrei uma cena que São José, no seu leito de morte, ele fez uma oração muito sincera a Deus. Ele clamava para que Deus enviasse São Miguel naquele momento do desenlace da vida, para que a sua alma saísse sem dificuldade. Eu transmito a Quaresma de São Miguel há mais ou menos 9 anos, né? E ali a gente faz aquela oração, a ladainha de São Miguel. Existe um cronograma da Quaresma. E na ladainha de São Miguel e tanto na consagração de São Miguel, ali a gente fala os ofícios de São Miguel, sendo um deles o de condutor das almas, né, ao paraíso e de consolador das almas ao purgatório. Então, todo esse assunto de São Miguel despertou, vou dizer assim, no meu coração a vontade de pesquisar sobre a ação de São Miguel com as almas do purgatório. Porque o tema já me chamava atenção, só que eu não tinha muito estudo sobre o assunto. Pesquisando sobre São Miguel, a gente encontra ali então a atuação de São Miguel na vida de muitos santos e místicos que tem a ver com as almas do purgatório. E também a atuação dos santos anjos. Então esse foi o gatilho inicial para que eu começasse a minha pesquisa. Muito bem, olha só, São Miguel Arcanjo, né?
de onde surge essa inspiração para escrever a obra. Muito bem, Lu. E, Lu, então podemos dizer que estamos diante de um tema temível, né? Mas ao mesmo tempo que revela a misericórdia de Deus. A gente, quando está estudando sobre o purgatório, a gente aprende, né, que o estado, na verdade, do purgatório, ele abunda a misericórdia de Deus e a justiça divina. Elas estão mais ou menos justas, porque por mérito hoje, se a gente morre agora, né, se eu morrer agora aqui, eu tenho condições de me apresentar na frente de Deus e ir para o céu? Não tenho, porque além dos pecados, né, aqueles que ainda não confessei, eu tenho as manchas do pecado, a mácula, as consequências dos meus pecados anteriores que talvez eu não tenha expiado. Então, a misericórdia faz o quê? Que no momento da morte, pelos meus méritos, eu não teria condições de entrar no céu, mas pela misericórdia de Deus, eu tenho. Porém, existe uma dívida, né, com a justiça divina, e essa dívida, ela é paga através do sofrimento, na verdade, da expiação ou dos pecados veniais não perdoados, ou dos pecados veniais perdoados, porém não cumpri a penitência nesse mundo temporal, ou dos pecados mortais perdoados, porém também não expiados nesse mundo. É por isso que a gente fala que o purgatório é um lugar onde a misericórdia de Deus, ela se faz na totalidade. Muito bem. Padre Wagner, então, para as pessoas que nos acompanham, eu gostaria de entender, né? A Lu trouxe algumas definições, eu gostaria de retomar isso. O que é o purgatório? E, acima de tudo, o que a doutrina e a tradição da igreja nos ensinam sobre esta realidade? Quando a gente entra no tema do purgatório, nós temos que lembrar que a Bíblia nos fala de céu e de inferno. E como a Lu já disse pouco antes, né, se a pessoa, né, depois é Santo Agostinho que vai nos informar sobre isso, São Gregório de Nissa, né, no século VII, VIII, eles vão dar-se o problema de que as pessoas que morriam sem o batismo, o que acontecia com a sua alma? Né? Podia para o céu? Santo Agostinho diz que não, porque não tinha o batismo. Mas também não poderia ir para o inferno, porque não tendo batismo não tem pecado. Então, essa nasce, então, a questão, né? Então, para onde vai? Então, Santo Agostinho se encontra diante de uma problemática, porque a gente tem que saber que até o século VIII as pessoas eram batizadas adultas, né? Então, crianças, por exemplo, que morriam, o que acontecia com a alma delas? Né? Então, Santo Agostinho falou, então nós temos que criar um lugar de expiação, que Meia Lu disse, né? Para que elas pudessem ficar ali, né, sendo apresentada pelas nossas orações. Por isso que a oração, né, na igreja, a oração, até a Santa Missa, né, para nós é um motivo para salvar essas almas que estão ali, né, vagando, assim chamavam almas que vagam, né, vagantes. Então, Santo Agostinho, né, tenta trazer a solução do problema e a igreja, a partir de então, faz vários concílios, né, foram discutidos várias vezes, né, porque a questão era essa, era o céu e o inferno, mas então eu não mereço nenhum nem o outro. Então, onde eu estou? A minha alma, onde está? E aí, então, Santo Agostinho, um pouco, né, nos fala sobre isso, né, então, criando o purgatório. Por isso, Agostinho é até mesmo chamado o pai, né, grande pai do purgatório, assim, considerado pela igreja. Na verdade, vou interromper um pouquinho Isso. E completar aqui, a gente encontra lá em 2 Macabeus, que eu não sou muito boa aqui de números, tá? Eu cheguei a sublinhar para falar certinho, ó. Santo Agostinho realmente que cita 2 Macabeus 12:43, né, que fala o seguinte, que Judas teria vendido os objetos daqueles soldados que morreram na batalha, né, e teria organizado ali uma venda para fazer a doação daquele valor 10.000 dracmas para a purificação daqueles mortos em guerra. Então, se em 2 Macabeus a gente já está lendo isso, que existe a purificação, foi daí que Santo Agostinho vem, quem vai para o inferno não precisa ser purificado, a gente sabe que a condenação ela é eterna. A alma que morre santíssima, pura, alva, sem nada de consequência do pecado, ela vai
para a casa de Deus, né? Vai para a pátria celeste. Então, a gente não precisa de purificação. Então, o que a gente sabe é que somente as almas que têm alguma conta a acertar precisa dessa purificação. Então, ele se baseia em 2 Macabeus 12:43 para falar sobre essa questão da purificação dos mortos. Então, ele cita o seguinte, cita aqui, está citado na Bíblia. Ter sido oferecido um sacrifício pelos mortos, né? Ou seja, coisas que nós fazemos aqui enquanto vivos, como igreja militante, né? Para diminuir o sofrimento de quem está no purgatório. E também nós temos o poder de libertar, quando aquela alma já está quase próxima, né? A gente consegue libertar. O padre falou aqui da missa. A missa é o sufrágio por excelência. A gente até pode dizer que existe uma hierarquia nas orações que a gente pode fazer, que são aquelas que beneficiam mais as almas. Todas as orações, com certeza, né, padre? Sim. Elas conferem um benefício especial. Tanto que as almas nos chamam de... Isso aqui, gente, eu falo que as almas nos chamam, são as palavras de místicos e santos que tiveram momentos, né, experiências com essas almas, tá? As almas nos chamam, nos consideram benfeitores, porque quando elas recebem as nossas orações, e aqui eu vou falar na Santa Missa, que é o sufrágio, o maior sufrágio por excelência, porque se faz ali o quê? A maior reparação, né? A maior reparação foi de Cristo. Então, ali na missa, o padre me corrige ou completa, o sacrifício de Cristo está acontecendo no momento da missa. Então, a maior reparação. Pela reparação de Cristo, ele apagou todos os pecados. Aquilo que Adão fez, né? Um pecado que destruiu o homem, que deixou o homem, que a gente nasce com o pecado original por causa da transgressão, né? Da desobediência de Adão e Eva à ordem de Deus. Nós nascemos com o pecado original. Adão e Eva, né? Eles entregam essa, vamos dizer assim, não vou falar a palavra desgraça, mas é quase, né? O pecado é a falta da graça de Deus, quer dizer, a falta que nós causamos da graça de Deus, tanto que o pecado mortal, a gente se afasta da graça de Deus. Então, o Adão e a Eva nos trouxeram a ruína pela desobediência, porém, vem Jesus Cristo e repara, num único homem, repara toda aquela desobediência e nos dá, então, nos dá a possibilidade da salvação, né? Então, a missa, ela é o maior sufrágio por excelência, porque ali está toda a reparação de Cristo. Depois nós temos o rosário, né? O rosário, ele é muito importante para as almas purgatório, né? Sufraga as almas. Nós temos a via sacra, que também se fala que é muito importante, as orações diárias e a caridade e a esmola. E também as boas obras. Toda vez que a gente faz uma boa obra, ela está diminuindo, né, a expiação daquelas almas do purgatório. É interessante, Lu, que quando a gente, por exemplo, vê toda a estrutura da missa, da Santa Missa, por exemplo, quando a gente reza o ato penitencial, né? A gente pede a quem que interceda por nós? Aos anjos, aos santos e a vós, irmãos e irmãs, que pequei, né? E a gente confessa o nosso pecado. Então já vem, aí depois o padre vem e absolve, que a absolvição que o padre dá dos pecados, né, é a obra que Cristo faz. Né? Quando a gente ouve, né, quando Jesus pergunta, né, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Né? Então é interessante quando a gente entra nessa lógica que a igreja ela usa da liturgia, né, da Eucaristia, né, para nos mostrar que nós estamos sempre em comunhão. Como a Lu já disse antes, uma igreja militante, uma igreja triunfante e a igreja que padece, nós entramos nesse aspecto, né, que todo ali na liturgia é motivo para nós de entrar em comunhão com Deus, com os irmãos e com os santos e com as almas. Por isso até mesmo, Lu, a gente, por exemplo, tem o hábito de na missa rezar pelos defuntos, né? E quando a gente lembra o momento dos mortos, as pessoas que nos deixaram, porque elas já estão, né? Num sentido, elas estão num outro nível, né? Então aí onde eles estão. Por isso a gente, né, tem esse assunto que é muito interessante, muito complexo também, e a igreja então nos orienta para isso. Né? Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, né, de anunciar, né, essa devoção aos anjos,
né? Quando a gente vê anjos, arcanjos, potestades, santos, né? Toda a milícia celeste, eu acho tão bonito quando tem a milícia celeste, quer dizer, que envolve todos, né? Então é um pouco isso que a igreja quer nos ensinar também. E nos trazer essa realidade, né, de que o purgatório é um dogma de fé da igreja, né? Então, algo muito importante. E até mesmo, padre, né, muitas pessoas se perguntam, como podemos dar credibilidade a algo que não é palpável, algo que transcende a realidade humana e toca no campo da fé e da espiritualidade? Só pegando um gancho, por que as pessoas têm tanto medo, assim, de falar do purgatório? Então, é interessante que, às vezes, quando a gente está fazendo a homilia e que tem temas assim, né, sobretudo agora vivendo esse período, né, de fim do ano litúrgico, né, Jesus fala um pouco dos finais do tempo, né? Sim. E aí às vezes eu sempre pergunto assim, quem quer ir para o céu? Né? Todo mundo levanta a mão, né? Aí depois eu pergunto, quem é que quer ir agora? Aí, não, para agora não, né? Tem muita coisa. Então, são coisas que o Papa Francisco, ele trabalha muito nesse sentido, né? Que é algo que a gente às vezes não pensa, né? Então, a gente é chamado a pensar, porque até a gente, mesmo, como a gente diz, é dogma de fé. Creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Então, quando a gente professa que crê, a gente sabe que tem o céu e o inferno, mas dependemos também de se esforçar. Né? A Lu, com a sua devoção, né, esse trabalho bonito que faz, ela convida as pessoas a pensar nisso. Né, que a gente não pensa, realmente não pensamos. Ninguém quer pensar. Não, né? E aí eu falo assim, muitas vezes, ninguém morre de repente. Só que também ninguém pensa como quer deixar este mundo. Então, essa, né, comunhão que a gente vai entrar depois, dos santos e dos anjos, nos faz refletir sobre isso. Então, por isso a intercessão de São Miguel, né, de São Gabriel, São Rafael, que são os 3 arcanjos da igreja, né, conhecidas, né, oficialmente, que nos ajuda a dizer, eu quero, né, ter o meu combate. E o meu combate é contra o mal. A gente, às vezes, acha que hoje também tudo é normal, né? Sim. E a gente, quando vai combater o mal, que mal é esse? Tantas dores espirituais que a gente não pensa. Mas é uma oportunidade que a igreja nos dá, como eu já disse, né? Através dos séculos foi debatido muito, muito, ainda hoje se debate muito sobre a questão, porque é um lugar que é a nossa única certeza. Né? E Santo Agostinho também vai dizer isso, né? A nossa única certeza é Deus. Por isso ele vai falar, te buscava fora de mim e tu estavas dentro de mim. Então, quando a gente... E por isso ele escreve, né, sobre o purgatório. Porque onde a gente está buscando Deus, onde a gente está buscando, né, essa proteção que os santos vai nos ensinar. Lu, se eu te perguntasse, o que os santos fizeram de extraordinário na vida, quando a gente lê a história dos santos? Eles foram pessoas que acreditaram muito, que tentaram viver conforme o evangelho, né? Porque a definição de santo para nós vem a partir de Cristo, né, padre? Sim, isso mesmo. De seguir ali o evangelho e seguir os passos de Jesus, na verdade. Então, o extraordinário, quando a gente fala em extraordinário, a gente fica pensando, eu gosto de escutar o milagre, né? Que Padre Pio tinha as chagas. Mas não é só isso é muito importante, mas não é o principal. O principal é a obra que aquele santo deixa, né? Os corações que ele transforma através do seu exemplo de vida. Queria tocar num assunto que vocês falaram, Cleane e Padre Wagner, que é muito importante, que é o seguinte, as pessoas não falam do purgatório. Por quê? Porque para falar do purgatório, você tem que tocar no assunto morte. E, gente, a morte na sociedade de hoje, ela é um tabu, porque as pessoas se preocupam com o quê? Qualidade de vida. Quero viver sem sofrimento, quero prolongar a minha vida, quero ter um corpo mais bonito, quero ser uma pessoa mais feliz e acaba fazendo o quê? Não que a gente não mereça tudo isso, a gente merece, né? Ter uma vida longa, ter uma vida saudável, ter uma vida mais tranquila, é o sonho de todo mundo. Só que a gente não pode descuidar do assunto morte, porque a gente se prepara nessa vida para nascer, né? Na verdade, eu que sou mãe, preparei a vinda do meu filho, me cuidei na gestação, procurei fazer um enxoval que eu achasse que fosse perfeito para ele.
O meu filho se formou, eu preparei a formatura, vai casar, a gente prepara o casamento. E aí, quem é que se prepara para a morte? Ninguém que se prepara para a morte. E no momento que você não se prepara para a morte, você relaxa no compromisso com os sacramentos. E aqui nós estamos falando então da reconciliação. Porque se eu não confessar, o que vai me deixar, o que vai me fazer ir para o purgatório, porém me deixar lá muito tempo? É o pecado que eu não confesso, né? Não tô nem falando de pecado mortal, o padre sabe. Se eu não me arrepender do pecado mortal, qual é o meu destino, padre? Se eu não me arrependo do pecado mortal, qual é o meu destino? É a condenação, né? Que para nós é traduzida o inferno, né? Uma vez eu estava numa aula de mestrado muito importante com o professor Érico, né? Professor que é lá de Porto Alegre, da PUC, muito inteligente. Na verdade, esses assuntos do purgatório já começou a ser despertado no meu coração quando eu fiz o mestrado, né? O bispo Dom Leomar, lá de Porto Alegre, falava em antropologia teológica, falou sobre o purgatório. E numa aula com o padre Érico, ele falou o seguinte, que naquele momento ali da morte é muito importante, na verdade se fala que é um momento decisivo, porque é a gente que escolhe a condenação, não é Deus. Deus não quer condenar ninguém, é a alma que se condena sozinha. E a alma, Deus dá para a alma todas as possibilidades do arrependimento. Sim. E ele falou, mas tem almas que não querem a salvação, que não querem na hora da morte, elas escolhem. Eu penso assim, mas como uma alma vai escolher não ir para o céu? Vai escolher ir para aquele lugar que nós conhecemos como inferno, que a gente sabe que o sofrimento é eterno, que as dores são insuportáveis. E tem a ausência de Deus, porque o inferno é um lugar que Deus não habita. Como pode uma pessoa querer, uma alma querer não estar na presença de Deus? Eu não entendo. E aí vem Santo Agostinho, também no livro, o cuidado devido aos mortos, o devido cuidado aos mortos. Posso estar colocando de trás para frente. Ele fala o seguinte, que ninguém espere receber de Deus aquilo que, na hora da morte, aquilo que negligenciou, que desligou em vida. Muito bem. Padre Wagner, existem algumas condições para sermos salvos? E, segundo o dogma de fé da Igreja, por qual processo o homem passa após a morte? Essas condições que a Igreja nos coloca, né, a primeira delas é o arrependimento. Né? Então, quando até a gente faz, né, a confissão, por exemplo, né, quando a gente vai nos confessar, a Igreja exige de nós 4 coisas: a contrição, a confissão, a paga e depois, né, o alegrar-se. Então, essas condições é a que vai dar orientação também para a gente conquistarmos a vida eterna. E aí, é claro, a gente pode entrar em vários aspectos, né? Por exemplo, né, tem a nossa confissão, né, o nosso arrependimento, né, os sacramentos próprios que a Igreja nos proporciona, todos eles, né, de maneira especial, o da unção dos enfermos, a confissão, mas a Eucaristia também é uma maneira de a gente ganharmos, né, a salvação eterna, porque a gente entra em comunhão com Deus e com os irmãos, né? Por isso que é interessante quando a gente pega os sacramentos na história da Igreja, isso nos ajuda muito a entender como, né, fazer parte do reino de Deus. Então essas condições, o qual a gente vai, né, conquistando no dia a dia, isso é importante também, que a gente não esqueça de coisas importantes que a Igreja nos oferece. Por exemplo, né, a gente pode falar das obras espirituais de caridade, das obras materiais de caridade, que são, né, aquelas que nos ajudam a ir ao encontro do próximo, né? Então, por exemplo, uma obra que a gente esquece muitas vezes, e eu acho muito interessante, muito bonita, né, que é uma obra espiritual de caridade, por exemplo, é rezar pelos mortos. Sim. Né? E isso nos ajuda porque vai colocar-nos em comunhão com aqueles que, né, vieram antes de nós e que já se encontram, né, deveriam encontrar-se diante de Deus pela vida que viveu. Então aí a gente pode abrir
todo um leque, não sei se a Lu quer me ajudar também, mas quando a gente fala dessas obras, as pessoas, a vida dos santos, depois ela vai, né, falar um pouco também de um santo de devoção especial dela, até os próprios anjos, né? E eu sempre lembro, né, que uma das primeiras orações que a gente aprende na nossa infância é a oração do anjo da guarda. E o anjo da guarda que nos protege. Então, quando a gente reza, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a propriedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Né? Então, são orações simples que a gente aprende quando criança, mas que parece que com o passar do tempo, eu não sei lá em Porto Alegre, mas aqui a gente vê um pouco. Vai esquecendo não, né? Não, vai deixando de lado. Eu sempre imagino essa questão do Santo Anjo, porque ele chega, né? Essa devoção chega na vida das crianças em lar católico, né? A avó passa para a mãe passa para filho, o filho diz, você tem alguém que lhe protege. Aí quando aquele filho está crescendo, nós, né, nos tornamos jovens e adultos, a gente coloca a história do Santo Anjo do lado dos contos de Ninar. Isso aí eu aprendi na infância, que na história da Fada Madrinha e tal, fica ali. Sim. Só que não é verdade. E muito bom que o padre falou, porque é o seguinte, a missão primordial do anjo da guarda é conduzir o seu protegido à salvação em Cristo. Então, tipo assim, a gente fica pensando, ele vai me proteger assim. Gente, mas ele te protege da ação do inimigo. Sim. A gente fala do mal, não é só de você tropeçar e cair, se machucar, de você não ser assaltado. É a proteção do mal que vem pela ação do demônio. E aí entra essa questão que o padre está falando da salvação, porque o que o diabo quer, né? Quer que a gente se afaste de Deus, que a gente não se arrependa, que a gente peque pra caramba, né? E o Santo Anjo, ele tem aquela missão de dificultar essa ação do inimigo. Ele não impede, por quê? Porque existe o nosso livre-arbítrio. E aí essa questão do anjo, por isso que tem o título aí no livro, Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, a missão do anjo não é só nesse mundo temporal aqui. Porque quando aquela alma morre e ela vai para o purgatório, o anjo só vai dar aquela missão por completa, por satisfeita, quando ele entrar triunfante, a gente chama de igreja triunfante, né? Com a alma do seu protegido e entregar para Deus, a minha missão foi cumprida. Então é muito importante, quando a gente está errando, é um exercício que eu faço direto, porque a gente vai, infelizmente, né? A gente vai tentando não pecar, mas o pecado vai entrando na nossa vida, pecados pequenininhos, que é o pecado venial. O padre já vai nos explicar sobre o pecado também, que é a causa que nos deixa no purgatório. Já falamos aqui no início da nossa conversa. Quando a gente vai com esse acúmulo de pecados, a gente está dificultando essa missão do anjo da guarda. E a gente pergunta, o que o anjo da guarda faz no purgatório? Ele não fica intercedendo mais por aquela alma. A gente aprende que ele intercede por nós aqui. Mas quando nós estamos no purgatório, ele muitas vezes fica junto fazendo o quê? Consolando e encorajando aquela alma a passar por aquele sofrimento. Porque aquele sofrimento é que purifica a alma no purgatório. E essa é a importância da gente rezar, né? Tem muitas pessoas que falam, mas a pessoa já morreu, né, padre? Né? Por que a gente vai rezar? Mas pelo contrário, é aí que essas almas precisam de orações. E né? é interessante porque até mesmo, né, quando a gente vê o Evangelho, os apóstolos, né, é uma pergunta e um pedido que Pedro faz a Jesus, por exemplo. Senhor, ensina-me a rezar. E aí quando eu gosto sempre, né, do texto da liturgia da quaresma, da quarta-feira de cinzas, né, que ali Jesus vai explicar, né, qual é o sentido da oração. Reze, entre no seu quarto, reze em silêncio, porque Deus que está oculto ouve a tua oração. A gente acha que não, mas as coisas acontecem na nossa vida. Deus nos ouve a todo instante, né? E aí, se a gente também for pegar o livro do Apocalipse de São João, nossa, é uma descrição da visão do paraíso que ele nos coloca, os anjos, né? Então, toda aquela coisa, né? Os céus abertos, né? E a glória de Deus, os anjos descendo. Até o Padre Marcelo, né? Fala, sim, tem anjo voando nesse lugar, né? E é uma musiquinha que eu aprendi quando era mais jovem ainda, né? Mas
foi uma música que, né, Marcou. é interessante, porque Sim. tem anjos O em padre, todos os lugares. e o santo- definitivamente, o pecado é algo que nos conduz ao purgatório. Sim, porque quando a gente, vamos dizer, peca, a Lu já falou isso antes, a gente mancha a nossa alma. Ela se torna manchada, né? E essa mancha, então, né, acaba nos afastando daquele caminho de santidade. Então é um caminho que a gente tem que, por isso, né, a igreja também, eu gosto sempre de lembrar, na sua sabedoria, nos seus estudos, depois de tantos e tantos, né, discursos, concílios, né, deu a possibilidade de que nós, né, podemos nos aproximar e reatar os nossos laços com Deus através do sacramento da reconciliação, né? Nem se fala mais tanto confissão ou penitência, né? O sacramento da penitência, que foram nomes que foram ao longo dos séculos da igreja utilizados. Então hoje, né, pós-Vaticano II, a igreja nos fala da reconciliação. Você retomar aquele caminho, né, que você se afastou, que você se desviou por causa dessa mancha que a nossa alma tem. Por isso, então, até mesmo, né, e é interessante a oportunidade que a igreja nos dá, porque quando nós falamos de purgatório, né, é um lugar também de purificação. Por isso que a gente volta sempre, porque aí a importância que já falei, né, da oração das pessoas que rezam por nós. E é interessante até as nossas orações. Quando a gente reza a Ave Maria, por exemplo, o que a gente pede para Nossa Senhora? Rogai por nós. Rogai por nós agora E na na hora hora da da nossa nossa morte. Então, quer dizer, o Pai Nosso é a mesma coisa, né? Que perdoa as nossas ofensas, ou os nossos pecados, hoje, como é traduzido hoje, mas é as ofensas que devem ser perdoadas. Então, eu ofendi a Deus. E é até interessante que eu sempre falo, né? As pessoas comeram a palavra do perdoai. Que lá, se a gente for ler no missal romano, está escrito, perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Então, quer dizer, é uma tarefa empenhante, né, que a gente precisa, né, dar sentido a ela. Por isso, então, o pecado, ele nos afasta deste caminho de santidade, né? Então, por isso que quando eu até perguntei para o Lu antes, né, se a gente, qual é a extraordinária, o que os santos fez de extraordinário? Viver uma vida buscando Deus. E é essa busca por Deus que nos afasta do mal, nos afasta do diabo. E ele existe, hein? A gente não pode brincar com essas coisas. Ele existe e já falamos aqui, né? Está presente no mundo. E seria um cuidado, né, para todos que nos acompanham, um cuidado futuro, né? Então, através dos sacramentos da igreja, da vivência em comunidade, das orações, né? Cuidando da nossa espiritualidade, da nossa alma e também lembrando das pessoas, dos nossos entes queridos, amigos que também já partiram e que precisam de orações. Só uma coisinha que é bem interessante que a gente esqueceu, mas aqui, né, nós tivemos um dos grandes missionários que vieram para o Brasil, são os missionários redentoristas. E quando eles faziam as missões, eles sempre plantavam uma cruz na entrada da cidade. E na cruz vinha escrito o quê? Salve a tua alma. Nossa, que lindo. Salve a tua alma. E é uma coisa que muitos padres ainda, né, que são mais de idade, até hoje falam, eu preciso salvar a minha alma. Né? Coisa que perdeu-se até o costume. Padre, eu gostaria de chamar a atenção para uma palavra, né, que muitas pessoas às vezes têm dúvidas. O que são as chamadas indulgências, orientadas pelo Papa Pio V, denominadas também como ato de caridade? Sim, a indulgência, ela nasceu, né, no ano 1400, mais ou menos, 1500, que era um hábito, né, de você visitar, por exemplo, um santuário, uma igreja, né? Até mesmo nós vivemos há alguns anos atrás aí, o Ano Santo da Misericórdia do Senhor, né? E o que a gente fazia? A gente caminhava até aquela igreja e lá fazia suas obras, né? Por isso eu falo, né? Para você receber essa indulgência, você tem que ter, né, a caridade em primeiro lugar. Fazer as orações, né? E um dos critérios, já falei antes e volto a repetir,
era aquele, rezar pelos mortos. Que aí você recebe o perdão pleno, né? Então, quer dizer, são oportunidades que a igreja coloca a serviço de todos, né? E ela dá esta possibilidade a nós, né? Então, por isso, a importância, né? Você sempre vai ter, se você quiser receber a indulgência, vai ter que visitar um santuário, né? Pode ser ou uma igreja, né? Santuário. Aqui em São Paulo nós temos o santuário São Judas Tadeu, temos tantos santuários, né? Temos Aparecida, que é um santuário, né? Então são lugares de peregrinação. Então a indulgência, ela nasce desse sentido, você fazia uma peregrinação, um caminho, né? Você caminhava até a cidade santa, que agora, né, era considerada santa. A cidade santa é Roma, além de Jerusalém, e nas igrejas, né, nas basílicas, você poderia, né, e tinha essa oportunidade de receber, né, o perdão total das faltas, né? Mas, claro, sempre voltando, se você não se arrepende... Não tem negócio. Posso só completar, falar da questão das indulgências aí com o padre? A gente recebe as indulgências para nós, né? O perdão, porque as indulgências, elas apagam aquela mancha do pecado na alma. Por exemplo, receber indulgência plenária hoje, morri hoje, eu tinha que estar em estado de graça para que a indulgência fosse eficaz na minha alma, correto, padre? Sim, estado de graça, sim, tem que confessar, sim. eu confessar essa semana, né? Comungar, rezar pelo Papa, pelas intenções do Papa. Mas também tem uma coisa muito importante, e é por isso que a gente coloca aqui a indulgência aqui nesse livro, que você pode receber para você indulgência, mas existe um ato de caridade muito grande que está aí, que é fazer tudo isso que o padre falou, só que na hora o padre diz se você recebeu a sua indulgência, por exemplo, né? Se eu for me confessar no momento que eu recebo a indulgência. E ele me perguntou, aconteceu isso agora numa ida minha à Itália, no Monte Gargano, porque lá na Gruta de São Miguel tem a indulgência plenária, instituída pelo Papa João Paulo II, grande devoto de São Miguel Arcanjo. E o padre perguntou assim para mim, você acabou de receber a indulgência plenária. Ele perguntou se eu tinha confessado, se eu tinha comungado, enfim. Você quer para você quer doar pelas almas do purgatório? Eu nem pensei, todas pelas almas do purgatório, por isso que eu estou aqui, porque eu quis receber para as almas. E a indulgência, quando a gente doa pelas almas, a gente está libertando, a gente está exterminando aquela expiação da alma no purgatório, né? Fazendo com que ela entre triunfante, então, na pátria celeste. Muito bem. Quanto aprendizado hoje, né? Vocês que nos acompanham. O nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu gostaria também de trazer duas figuras muito importantes, né, para a nossa igreja também, que é a figura de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora. Lu Burnet, qual a importância dessas duas figuras neste cenário, né, e até mesmo como grandes intercessores? A gente conhece que São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora, os dois, são plenipotenciários nesse estado de sofrimento. O que significa isso? Que Deus outorgou Maria, outorgou São Miguel a terem plenos poderes sobre as almas do purgatório. Né? De poder, eu não vou dizer assim, eles vão lá e vão libertar todo mundo porque eles amam aquelas pessoas. Existe um pagamento, uma dívida, na verdade, com a justiça divina. Mas sim, Nossa Senhora tem um poder de abreviar aquela pena, de dar um alívio maior para aquela alma, especialmente as almas que em vida lhe renderam, né? Lhes renderam, nós estamos falando aqui de São Miguel e Nossa Senhora, alguma devoção. Então a gente, quando está ali rezando até a Salve Rainha, a advogada nossa, advogada de quem, gente? Das almas. São Miguel Arcanjo, num determinado momento da história, né? Da iconografia micaélica, ele aparece portando sempre na mão direita uma espada, uma lança, e na mão esquerda uma balança que pesa as almas. Porque ali ele está mostrando essa situação, esse ofício de pesar as almas, naquele momento ali que quando nós morremos, né, nossa alma é jogada, é lançada, assim, não é jogada, é lançada no universo eterno espiritual, nós teremos ali nosso tribunal particular. Neste momento, São Miguel vai interceder por você, e ele vai pesar ali, diante do justo juiz, que é, sabe, Jesus Cristo, aquelas almas, e vai ser dada a sentença da alma, né? Ou a condenação no inferno, ou então a salvação, né? Só que nesse caminho da salvação ali, na verdade, não é a salvação, a alma já está salva.
ela vai para o céu. Porém, neste caminho do céu, nós temos, então, a purificação que o padre falou agora, que é o purgatório. Então, só existem 2 lugares, céu, né, e inferno. O purgatório não é um lugar, é um estado da alma. E para completar e fechar aqui com chave de ouro a nossa conversa, existem teólogos de peso que falam o quê? Que o purgatório, ele precede a morte, ou seja, a gente pode expiar os nossos purgatórios já em vida, o que tem muito valor para Deus, porque nós estamos no esquema do mérito. Expiando o purgatório em vida, mesmo que só abrir um saldo, é mais fácil pagar aqui, né, a minha penitência, as minhas penas, do que no purgatório em si, porque lá acabou o tempo do mérito, eu só terei a condição da oração, da devoção às almas que quem está aqui na igreja militante fará por mim, né? Então, se eu pagar aqui o meu purgatório, e aí tem o pagamento pelo sofrimento, por exemplo, mães que têm filhos doentes, que passam aqui, a gente estava conversando, eu e o padre, um perrengue na vida, né? Cuidando daquele filho doente, aquele filho morre, aquele sofrimento é parte do purgatório daquela mãe pago em vida. Como muitas situações, degradação financeira, as nossas próprias dores corporais, as nossas doenças, as obras que nós fazemos de caridade. Então, tudo isso já faz parte para, vamos dizer assim, diminuir a nossa pena, pagando o nosso purgatório aqui em terra. Muito bem. Bom, a gente já vai chegando ao fim, né? Eu já vou agradecendo a vocês. No começo também a Lu falou um pouco, né? Lembrou da presença, né, do Padre Pio. Eu gostaria de convidá-los também a entender um pouco mais quem são os santos, né, que falam sobre o purgatório, mas essa resposta eu vou deixar, essa busca, né, para você acompanhar no livro Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, tá bom? Bom, eu quero agradecer, né, de modo especial ao Padre Wagner pela Muito presença. obrigado. A Lu Burner, né? Que Deus abençoe essa missão tão bonita, gente. A Lu é uma grande pesquisadora do lado espiritual, né? Conforme a gente apresentou, alguém que busca mesmo temas que muitos leigos, né? Até mesmo os padres, né? Buscam aprofundar. E a Lu é essa peregrina, né? Dessa grande lição de vida, essa grande missão que é os nossos temas da igreja, tá bom? Bom, se você deseja saber mais sobre o tema, de modo especial sobre o livro Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório e outros títulos também da autora Lu Burnet, São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia e a obra Devocionário a São Miguel Arcanjo, Quem como Deus, esse é o significado do nome dele. A Paulus Editora, né, conta com 34 livrarias presentes em todo o país, né, e você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, através do site paulus.com.br, no telefone do Televendas 999-741840, tá? E no Instagram também, @editora-paulus, e estaremos aqui para compartilhar, para trazer bons conteúdos a todos vocês, tá? Padre, concede a sua bênção. Com toda certeza, né? Pedindo então a intercessão dos anjos, a intercessão de Maria, que na história da salvação foi muito importante. Se não fosse o sim de Maria, nós não teríamos a história da salvação. E a nossa história, né? Como a Lu disse antes, às vezes com tantas dificuldades, tantos problemas, mas termos a certeza de que os anjos, os santos, intercedem por nós. Então, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, todos os anjos, a milícia celeste, todos os santos do paraíso, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Esse foi o nosso Paulus Cast de hoje. Quem também quiser saber mais, pode também estar procurando a Lu Burnet, a página oficial São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo Oficial, ou até mesmo no Instagram, tá bom, gente? Um abraço a vocês e até a próxima.